o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Apocalipse 1:2. João registrou a revelação que recebeu e entregou a nós. O que ele entregou foi a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse 1:1. As coisas que em breve devem acontecer, devem significa não estar sujeito a qualquer mudança. Breve fala-nos de coisas que não devem demorar. Ainda assim somos muito negligentes e procrastinadores com respeito a estas coisas. Para mostrar aos seus servos, 1b, esta revelação não está relacionada com poucas pessoas, antes, está relacionada com todos os servos. A palavra servos significa escravos no original. Todos nós somos escravos do Senhor porque fomos comprados por Ele com o seu sangue. 1 Coríntios 6:20. Aqui está uma promessa: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. 1:3. A mesma promessa é dada no capítulo 22:7, apesar de não haver mais menção de ler e ouvir, porque quando chegamos nesse capítulo, todos nós já teremos lido e ouvido, logo a principal coisa em vista ali é guardar. Pois o tempo está próximo, o tempo que se refere à segunda vinda do Senhor. Um tempo que abrange muitos aspectos, 11:15-18. Neste texto, porém, ele está relacionado primordialmente com as bênçãos que os crentes irão receber. Já que o tempo está próximo, por que não o vemos chegar neste momento? É devido à longanimidade do Senhor com relação a este mundo, 2 Pedro 3:8-9. Também é devido ao fato dos crentes não estarem ainda preparados. Consequentemente, o tempo ainda está por vir. Todavia, as condições do mundo bem como da Igreja nos nossos dias, nos confirmam que o tempo está próximo. Saudação e bênção. Apocalipse 1:4-5. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, apesar de cada uma das 7 igrejas receberem a sua própria carta, João envia todo o livro a todas as 7 igrejas na Ásia ao mesmo tempo. 7 é um número perfeito. As 7 igrejas representam todas as igrejas. Sendo assim, a mensagem é para nós também. As palavras de saudação lembram aquelas usadas por Paulo: graça a vós e paz. Mas o nome do Deus Trino aqui é diferente daquele empregado em outras epístolas do Novo Testamento. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Este é o nome de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mundo está para sofrer mudanças drásticas muito em breve, mas Deus nunca muda. Por esta razão, graça e paz nunca mudam. Doxologia. Apocalipse 1:5-7. Quando João atinge este ponto nos seus escritos, ele não pode fazer outra coisa a não ser irromper em louvor. Ele louva por 2 razões. Aquele que nos ama, o amor de Cristo tem 2 enfoques. O passado, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e o presente experiência futura, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que agora experimentamos será plenamente realizado no futuro. E sempre que pensarmos a respeito disso, podemos verdadeiramente dizer como João: a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quando João pensa no amor que ele recebeu, como que ele pode deixar de louvar? Ao mesmo tempo, porém, ele fica a considerar a situação do mundo durante o retorno de Cristo, e assim ele nos dá uma palavra de advertência no versículo 7. Eis é uma palavra que chama nossa atenção para aquilo que vai ser proclamado. Eis que vem com as nuvens, exatamente como ele foi para o céu com uma nuvem, da mesma forma ele voltará com as nuvens. A palavra aqui está em perfeita concordância com aquilo que é dito em Atos 1:9-11. E todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Estas palavras concordam com Mateus 24:30. O testemunho de Deus. Apocalipse 1:8. Aqui Deus dá testemunho a respeito de si mesmo de que Ele é o único que permanece o mesmo, e é o Todo-Poderoso.
O propósito de tal declaração é de nos encorajar a confiarmos totalmente nele no tempo da tribulação. A declaração de João sobre a sua própria condição corrente. Apocalipse 1, 9 a 10. Com respeito a si mesmo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, apesar de João ter visto tais visões tremendas, ele ainda chama a si mesmo de nosso irmão. Quão humilde ele é! Durante esse tempo, ele estava em tribulação, mas ainda assim mencionava o reino, pois através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Uma vez que temos a esperança do reino, devemos então ser longânimos e perseverantes. Dessa forma, essa perseverança tem em si o significado de esperar pacientemente pelo reino. Vosso companheiro indica que o reino é a porção pertencente a todos. Logo, todos devem compartilhar na tribulação e na perseverança. Quanto ao seu ambiente. Eu, João, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João nesse tempo estava sendo perseguido por causa da palavra de Deus e por isso foi exilado naquela ilha. Embora estivesse só, aprisionado por todos os lados, o Senhor todavia estava com ele, e a porta do céu amplamente aberta em sua direção. Assim, ele recebeu uma nova revelação. Por esta razão, a tribulação é para nós uma grande bênção. A visão do Cristo glorioso. Apocalipse 1, 10 a 16. A voz ouvida era uma grande voz como de uma trombeta. Uma trombeta é soada para juntar as pessoas. Aqui o Senhor estava particularmente chamando João para escrever às 7 igrejas. Estas 7 igrejas existiam realmente naquele tempo. Elas foram especialmente escolhidas para servirem como tipos da igreja através dos tempos. O que foi visto por João foram os 7 candeeiros de ouro, ou castiçais, os quais são as 7 igrejas. 1:20. Tais são as igrejas aos olhos de Deus, o que deveria ser a realidade espiritual delas, uma vez que as igrejas são para iluminar este mundo em trevas para o Senhor. Todavia os candeeiros não podem emitir luz se não estiverem cheios de óleo. Daí a necessidade das igrejas de serem cheias com o Espírito Santo. A comissão do Senhor. Apocalipse 1, 17 a 20. Toda vez que o Senhor aparece ao homem, essa aparição é acompanhada por sua comissão, encargo, e desta vez não foi de forma alguma diferente das outras vezes. Quando o vi, caí a seus pés como morto. A glória de Cristo é tamanha, que quando João a viu, ele ficou como alguém que estava morto. Isso não foi verdade apenas para João, isso também aconteceu a Isaías, Isaías 6, 1 a 5, a Jó, Jó 42, 5 a 6, e a Daniel, Daniel 10, 2 a 9. João não era apenas uma pessoa salva, mas também alguém que havia sido mais íntimo com o Senhor, e mesmo assim, quando ele viu o Senhor da glória, caiu como morto. O que será que aconteceria então com uma pessoa não salva ou carnal se visse o Senhor? Por isso que as Escrituras deixam claro que o homem carnal não pode herdar o reino de Deus, Gálatas 5, 19 a 21, nem o não regenerado pode vê-lo, João 3, 3. Como isso é cheio de significado! Um homem carnal ou impuro é realmente inabilitado para ver o Senhor da glória. Na verdade, quando Cristo vier no futuro, a sua glória será ainda maior do que a de hoje, portanto não é de se admirar que muitos desmaiarão de medo e dirão aos montes e aos outeiros, caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Apocalipse 6,16, Lucas 21, 26. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas. Quão misericordioso! Apesar de estar na glória, seu amor não diminuiu. Se a glória futura não fosse misturada com amor, nós não seríamos capazes de sermos beneficiados por ela. A mão que na terra tocava em muitas pessoas doentes, ainda toca, a palavra que confortava muitos corações quebrantados, ainda fala. Sua mão e sua palavra não apenas confortaram João, mas também lhe deram força. Veja Daniel 8, 17 a 18, 10 a 19. Mão que dá força e palavra pela qual nos sentimos confortados. Quando João percebeu que o amor do Senhor permanecia o mesmo de antes, o seu medo naturalmente se foi, e em vez disso,
fortalecimento e conforto se tornaram em sua porção. Trechos extraídos do capítulo 1 do livro Vem Senhor Jesus, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é Bem.